Bom dia, pessoal, aí continuando o conteúdo do terceiro bimestre. Agora a gente vai ver aí, os métodos contraceptivos aí mais conhecidos que tem. Então, eles estão divididos aí, em 5 grupos. Os métodos do tipo naturais, hormonais, químico, o DIU e os definitivos. Daí começando lá pelos naturais. A tabelinha é quando a menina ela observa o ciclo menstrual dela durante 6 meses e descobre o período fértil dela. Então, durante 6 meses ela vai ver quanto dura o tempo, quando que desce a menstruação para ela. Ela sabendo isso, se for uma menstruação regular, ela já sabe que o período fértil dela aí é mais ou menos de uma semana antes da menstruação. Então, uma semana antes da menstruação é o período fértil dela aí. Lembrando, por que isso? Porque justamente quando ela começa a descer a menstruação, é porque o óvulo dela não foi fecundado. Então, o período fértil é justamente uma semana ou um pouquinho mais até, dependendo de cada mulher, uma semana aí antes da menstruação descer. Então ela vai ter que se observar. Se caso ela tiver o ciclo menstrual bem regular, vai dar sempre aí praticamente o mesmo dia todo mês e fica mais fácil ela saber qual que é o período fértil dela. Sabendo qual é o período fértil, é só evitar a relação sexual aí durante esse período fértil. A temperatura é a mesma coisa, ela é um indicador a mais aí que o corpo da mulher dá. Quando a mulher está no período fértil, a temperatura dela aumenta, cerca aí de 2 até 3 graus a mais aí. É normal isso indica que ela está no período fértil aí também. Então ela também percebendo essa questão da temperatura, ela pode aí também, ela descobre o período fértil e pode evitar. O muco cervical é um líquido que ela produz, que a mulher produz, que serve aí para dificultar a caminhada do espermatozoide até o útero. Então, quando seca esse muco cervical, ela está no período fértil também. Então, são aí 3 indicadores para a mulher descobrir o período fértil dela. Descobrindo o período fértil, o certo é só evitar aí ter relação sexual nesse período. Isso no caso de não estar usando proteção nenhuma, né? E o último natural é o coito interrompido. Coito interrompido é aquela famosa história de quem fala, eu vou tirar na hora certa, que é quando tá tendo a relação sexual e na hora da ejaculação tira para ejacular fora da menina. Então, esses daqui, eles têm uma vantagem que os naturais têm, é que ele não altera nada no corpo, não muda nada. Na questão hormonal, o corpo não muda, é só questão de observação e ser bem regrado. Mas, por outro lado, são os que mais dão errado aí, justamente por vários fatores aí da pessoa não se observar do jeito direito, não se observar direito, ou dessa questão do coito interrompido tirar na hora errada. Então, esses daqui são os que têm a maior porcentagem aí de dar errado. Daí, os próximos são os hormonais aí. Os hormonais tem a pílula. A pílula é aquela lá que é a cartelinha que ela toma aí todo dia, geralmente no mesmo horário. Então, a pílula, ela é uma dose de hormônio em forma de comprimido que vai fazer com que a mulher não ovule, ou seja, que não fique um óvulo lá esperando para ser fecundado, ele não sai do óvulo. Então, e lembrando, a pílula ela só funciona
efetivamente a partir do segundo mês de uso. Então não é comecei a usar hoje ou esse mês, já pode ter a relação sem proteção. Ela só começa a funcionar no segundo mês de uso aí. Tem a injeção, que também que pode ser de 1 mês ou de 3 meses. Daí cada pessoa, o ginecologista vai indicar uma diferente, que funciona do mesmo jeito. O adesivo, que ele dura até 1 semana, é um adesivo igual aqueles para dor muscular. Coloca em praticamente qualquer parte do corpo e daí depois de até 2 horas ele faz o efeito aí e ele pode durar até 1 semana aí. Tem o implante. O implante já é uma cirurgia que se coloca um mini cilindro dentro de uma artéria do braço. E esse cilindro ele contém hormônio, que vai sendo liberado de pouquinho em pouquinho e dura até 10 anos. E a pílula do dia seguinte, que é aquela pílula de emergência. Quando fez sem querer, teve a ejaculação dentro do canal vaginal, daí ela pode ser tomada até 72 horas depois, ou seja, até 2 dias depois ela pode ser tomada e tem um efeito aí garantido. É claro, quanto mais demorar, maior a porcentagem de não funcionar. Então, apesar de darem um prazo de 2 dias aí, poder tomar até 2 dias, o certo é tomar realmente o mais rápido possível aí. Então esses hormonais aqui, ó, todos eles funcionam como? Claro que cada um tem uma duração diferente, uma aplicação diferente, mas todos eles duram como? Eles fazem o óvulo não ficar fértil, o óvulo não amadurecer. Então a mulher tem os óvulos lá e uma vez por mês um deles amadurece e vai para as tubas uterinas e até o útero para ser fecundado. Então, quando se toma esses métodos hormonais, esse óvulo ele não vai mais para a tuba uterina nem para o útero. Ele não amadurece e permanece lá dentro do ovário. Outra coisa, a pílula seguinte, ela pode ser, dependendo da marca, 2 comprimidos ou às vezes um só. E ele tem a mesma quantidade de hormônio que a cartelinha inteira de quem toma essa diária aí, esse comprimido diário. Então, ó, na pílula seguinte tem a mesma quantidade da cartelinha inteira para o mês aí para quem toma a pílula aí da cartelinha. Então, por isso que ela é recomendada no máximo só 3 vezes por ano. E isso chutando alto, certo? Era só usar realmente em emergência. Mas hoje todo mundo sabe que tem gente que usa isso aqui, às vezes até 3 vezes no mesmo mês aí. E isso aqui desregula todo o corpo da mulher e cada uma vai ter uma consequência diferente aí. Aí o químico. O químico é o espermicida, que é simplesmente uma pomada que se passa ou no canal vaginal ou no pênis ou na própria camisinha. Pode se associar à camisinha ou pode ser só ele. Então esse espermicida é uma substância que quando o espermatozoide entra em contato, ele morre. O DIU. O DIU tem 2 tipos, ó. Lembrando, DIU, ó, dispositivo intrauterino, ou seja, é um dispositivo em formato de T que é colocado dentro do útero da mulher. E ele pode ser hormonal, onde aqui nas pontas dele vai ter hormônio que vai ser liberado e vai ter a mesma função igual esses. Ou ele pode ser de cobre, que na ponta deles vai ter o cobre, e o espermatozoide, quando ele entra em contato com o cobre, ele morre também. Eles geralmente têm a manutenção de 5 anos, tem que fazer a manutenção. Isso se a mulher não sentir que saiu do lugar, que pode sair do lugar e pode perder a eficácia dele aí. Durante o ato sexual pode ser que saia do lugar ou por qualquer outro exercício físico e ele perde a eficácia. Mas normalmente 5 anos aí tem que fazer a manutenção dele. E só um médico que faz isso, né?
E aí tem os definitivos aí, que são as cirurgias. A vasectomia é onde o homem corta aí os dois epidídimos dele. Então, se vocês lembrarem lá da primeira aula do sistema reprodutor masculino, tem o testículo para a ejaculação sair, chegar até o canal da uretra, ela passa pelos epidídimos. Então, na vasectomia se corta os dois, então não tem como o esperma chegar na ejaculação, só vai sair nutrientes na ejaculação. E a lacradura, que é a cirurgia definitiva feminina, que é onde se cortam as duas tubas uterinas, também impedindo que o óvulo chegue ao útero. Então, ó, esses são aí os métodos aqui que tem. Lembrando também que esses definitivos não é qualquer um que pode fazer, mesmo se for particular. As pessoas que vão fazer isso, elas passam por um grupo de psicólogos para saber se vai querer, porque justamente porque eles são definitivos e irreversíveis aí. Apesar de ter algumas exceções aí, mas quase sempre são irreversíveis. Então, passa por uma equipe. Se for particular, é uma cirurgia bem cara. E se for pelo público, tem várias aí questões. Geralmente eles levam em conta se já tem filho, a idade. Então não é uma coisa fácil de fazer, mesmo se for pago. Então esses são aí os métodos contraceptivos mais conhecidos aí. Lembrando que cada ano que passa lançam aí novos. Hoje já existe o método hormonal aí, a pílula de cartelinha para o homem já, mas é pouco conhecido aqui no Brasil, mas já existe já. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.